Olá pessoal, meu nome é Paulo César Centelhas e estamos de volta para o nosso quarto ClimaCast, uma iniciativa da RTC e da Agrimet. Bom, passados esses 15 dias desde o último boletim, nós vemos aí que as condições de chuva pelo Brasil, principalmente nesses 10 primeiros dias do mês de janeiro, foram bastante variáveis e ainda com volumes bem irregulares em algumas regiões. Especialmente no Rio Grande do Sul, nós vemos aí que os volumes de chuva variaram bastante, entre aí cerca de 25, 50 milímetros até regiões em que esses volumes passaram de 100 milímetros. Bom, isso mostra que nós ainda estamos numa condição de anomalia negativa da chuva, ou seja, para esses primeiros 10 dias de janeiro, a quantidade de chuva, como a gente pode observar nesse mapa, em grande parte do Brasil ainda está abaixo da condição normal. E veja que esse mapa é específico, para esses 10 primeiros dias, ou seja, estamos comparando o que choveu nesse ano de 2021, nesses primeiros 10 dias de janeiro, com o que normalmente chove pela média dos últimos 40 anos nesses 10 dias de janeiro. Então a gente vê realmente um quadro em que grande parte do Brasil ainda apresenta chuvas abaixo do normal. Mais especificamente para o Rio Grande do Sul, se a gente olhar os volumes, como eu falei, oscilando aí entre 25 e 100 milímetros, um pouquinho acima disso em algumas regiões, algumas outras poucas regiões sem grandes níveis de precipitação, ficando próximo e até abaixo de 25 milímetros, mas o mais importante é a gente ver como que isso está em relação às condições médias normais. Então, como estava mostrando no mapa do Brasil, aqui a gente também vê que as chuvas para esses 10 primeiros dias de janeiro ainda está ligeiramente abaixo do normal, principalmente se a gente pegar a região mais do Planalto e a região mais voltada aí para o centro-sul, parte do Planalto, parte do noroeste, parte do noroeste, centro e também centro-sul, ou seja, está bastante variável. No entanto, se a gente for para a região noroeste, nós conseguimos ver aí nessa figura alguns pontos já partindo para o azul, que significa que as chuvas ficaram um pouquinho acima da média do mês. Obviamente ainda é cedo para a gente falar em termos do que vai acontecer no mês de janeiro como um todo, um mês muito importante para a cultura da soja, mas de qualquer forma a gente já tem um indicativo muito bom de como estão as condições. Se a gente partir agora para o que está acontecendo, ou o que aconteceu, e o que a gente está prevendo aí, através do Global Forecast System do NOAA, para os próximos dias, a gente vê primeiramente para a região de São Luís Gonzaga, realmente como havia sido previsto no boletim anterior, no ClimaCast anterior, chuvas de poucos volumes aí nesses primeiros dias de janeiro, e a partir de agora a gente tendo aí também ainda chuvas de poucos volumes, porém com uma ocorrência mais persistente ao longo desses próximos 30 dias. Veja que essa situação ocorre aqui em São Luís Gonzaga, mas também quando a gente vai para Santa Rosa, uma situação um pouquinho melhor. Esse período que estava sendo esperado de praticamente 7 a 10 dias sem chuva no início agora de janeiro não se estabeleceu. Nós tivemos algumas precipitações ocorrendo por diversos dias e a previsão continua indicando aí, principalmente nessa primeira quinzena, falar de 30 dias de previsão de tempo sempre é muito complicado, mas vão apostar mais nessa primeira quinzena. A gente vê aí bons volumes de chuva, não muito excessivos. Obviamente, por um lado, isso é bom para a agricultura, porque chuvas excessivas muitas vezes nos traz problemas relativos à erosão, mas a gente consegue aí ver bons níveis de precipitação e isso para a cultura da soja vai ser excelente. Seguindo em frente, a gente vê Campo Novo numa situação muito semelhante, todas essas regiões lá no noroeste do estado, partindo já para o Planalto aí, pegando a região de Sarandi, veja que as precipitações vêm ocorrendo com bastante recorrência, isso muito favorável para a cultura da soja na região, com exceção lá do finalzinho do período analisado, já partindo para o mês de fevereiro, onde há uma previsão de menores volumes de precipitação, mas como eu disse, é mais difícil acertar essa previsão de longo prazo, então vamos apostar nesses primeiros 15 dias. Essa situação também se repete para a Água Santa, e agora já partindo para Não Me Toque, também muito parecido o que nós estamos observando aí de previsão para os próximos 30 dias, a mesma coisa para Ibirubá,
depois para Panambi, onde a gente teve aí uma sequência de dias chuvosos no último mês praticamente, e agora daqui para frente também chuvas de pequeno volume mais persistentes, o que nos traz uma boa perspectiva para a cultura da soja. A mesma coisa acontecendo na região de Cruz Alta e em Tupã-Siretã também, apesar de que em Tupã-Siretã já houve uma estiagem um pouco mais severa nesses últimos, principalmente nos últimos 20 dias, com poucos níveis de precipitação, mas a tendência é de que daqui para frente a coisa melhore bastante. Situação semelhante em Júlio de Castilhos, né? Então estamos olhando ali o noroeste centro, onde sofreu um pouco mais com a estiagem nos últimos dias. E quando a gente parte para a região centro-sul do estado, nós observamos aí claramente também uma situação dos veranicos que já ocorreram aqui ao longo do final do mês de dezembro, mas uma perspectiva muito boa em termos de distribuição de chuva para os próximos 30 dias. Situação semelhante se repetindo em Caçapava do Sul e também em Bagé, onde os volumes de chuva previstos já são um pouco mais elevados. Nós vemos aí praticamente 4 eventos com chuvas passando, 5 eventos passando com a chuva passando de 30 milímetros e finalmente em Arroio Grande, onde houve realmente uma estiagem nesse último mês, confirmando o que já vinha sendo previsto no último ClimaCast. E daqui para frente a gente tem chuvas bastante variáveis, né? Deve chover bem aí nos próximos dias, depois mais um período de breve estiagem, depois as chuvas voltando a se estabelecer. O mais importante é como que essa situação toda tem impactado a disponibilidade de água no solo. Então, em função do que aconteceu nesses últimos 30 dias, a gente consegue ver que se a gente pegar a região noroeste, extremo noroeste e parte do Planalto ali, as condições de disponibilidade de água no solo ainda são muito boas em função dessas chuvas que ocorreram nos últimos 30 dias e já partindo para a parte da região noroeste, parte da região noroeste-centro e centro-sul, uma condição mais crítica de disponibilidade de água. Então nós vemos aqui claramente nesse mapa a porção mais norte do estado com a coloração azul indicando boa disponibilidade de água no solo, enquanto que em parte da região do Planalto e Centro-Sul, principalmente, e também pegando a região ali de São Luís Gonzaga, a gente vê já a cor vermelha, que indica uma condição mais limitante de água no solo. Bom, daqui para frente, em função da previsão, o que a gente pode, a cada 5 dias, é ver que a partir do dia 15, a situação começa a melhorar, principalmente na região Centro-Sul e no Noroeste e Planalto. Então, no Noroeste Centro ainda uma situação um pouco mais complicada, mas isso a partir do final do mês de janeiro, principalmente a partir do dia 20, a gente já começa a ver uma modificação bastante grande parte do estado com condições aí de razoáveis para excelentes para desenvolvimento da cultura da soja, e pensando que esse período é justamente o período mais crítico, quando a soja já começa a entrar na fase reprodutiva, especialmente nos plantios que foram feitos a partir do final do mês de novembro. Bom, seguindo em frente, a gente vê aí também já para o dia 25 de janeiro uma situação ainda semelhante, indicando boa disponibilidade de água para a cultura da soja, um pouquinho pior em parte da região noroeste-centro e pegando também o extremo centro-sul, principalmente a região de Arroio Grande. E depois, chegando ao final do mês de janeiro, com plena disponibilidade de água no solo em todas as regiões, ou seja, isso indicativo, né, ou consequência das chuvas que a gente apresentou lá como previsão do tempo. Partindo agora para o mês de fevereiro, começa a ver aí, como a gente viu, alguns períodos de estiagem, começa a ver um secamento do solo, principalmente na região noroeste do estado, onde a gente observa, e também parte do Planalto, tá? Onde a gente observa a umidade do solo diminuindo um pouco. Então, obviamente, isso já lá para o dia 10 de fevereiro já é uma previsão que a gente vai ter que atualizar daqui 15 dias, porque sempre quando a gente pensa em previsão de longo prazo é muito complicado. Mas, de qualquer forma, já é um indicativo que a gente vai passar aí pelo menos 30 dias numa situação de razoável, favorável para as lavouras de soja em todo o Rio Grande do Sul. Bom, se a gente voltar a falar um pouco do El Niño, oscilação sul, né, a fase fria que está se estabelecendo, a gente volta a ver o mapa, esse mapa atualizado para o dia 10 de janeiro, em que a gente continua vendo a condição de laninha se estabelecendo. Não é uma laninha forte, né, é uma laninha moderada, mas fechando esse mês de dezembro de 2020, nós já tivemos
4 trimestres móveis consecutivos na condição de laninha e ao final do mês de janeiro, se essa situação persistir, como a gente vem vendo aqui nesse mapa e provavelmente vai acontecer, vai se configurar climatologicamente a laninha, como a gente já vinha falando disso desde o início do nosso ClimaCast. O fator importante é que o Oceano Atlântico continua mais quente que o normal, certo? Em boa parte da porção mais sul desse oceano, né? Principalmente pegando as regiões sudeste e parte da região sul. Isso é um indicativo importante porque normalmente sob essas condições a gente acaba tendo aí eventos não tão característicos de laninha, e isso é comprovado aí pelos mapas que a gente já viu, né? Eles não atualizaram, mas eu trouxe novamente aqui só para que a gente revise, né, essa previsão climática. Então a gente vê tanto pelos prognósticos do IRI, né, da Universidade de Columbia nos Estados Unidos, como pelos prognósticos do ECMWF, que é o Sistema Europeu, e também pelos prognósticos aqui do INEMET, que as chuvas no estado do Rio Grande do Sul elas vão ficar oscilando entre ligeiramente abaixo do normal e dentro da normalidade em todo o estado do Rio Grande do Sul, mas também em grande parte da região sul, o que traz aí uma concordância do que a gente tem visto com a previsão de tempo e uma perspectiva muito boa ainda para a cultura da soja. Então veja que no último ClimaCast eu apresentei essa figura para vocês, em que a gente comparava o que aconteceu na safra 19-20 com 20-21. Então veja que a barra verde mais clara nos indica para cada região analisada qual seria a produtividade esperada para a soja, apostando daqui para frente num cenário mais dentro da normalidade, e na barra verde mais escura quanto que isso implicaria em aumento percentual da produtividade em relação à safra anterior. Então veja que aqui havia uma expectativa de que nessa safra uma média para essas regiões seria algo em torno de 52 sacas, o que está muito próximo do que é a média para o estado do Rio Grande do Sul, contra as 36,6 que ocorreram na safra passada. Atualizando esse sistema ou essa previsão de safra com os últimos 15 dias, né, a gente vê que até houve uma melhoria nas condições, com as produtividades subindo um pouquinho e aumentando também, obviamente, o incremento percentual em relação à safra anterior. Então veja que na safra passada nós estávamos falando de uma média para essas regiões prognosticada, prevista aí, fechando a safra, né? Porque esse sistema do Agrimax ele permite a gente fazer essa previsão de safra, algo em torno de 52 sacas e meia, enquanto que para essa nova análise, já considerando esses últimos 15 dias, a gente já teve um incremento aí para 53,9 sacas, né? O que nos dá um incremento para a região noroeste, continua em torno de 20%, para as demais regiões subiu bastante e hoje está representando cerca de 56% a mais do que foi produzido na safra passada, que foi os 36,5%. Bom, por que isso está acontecendo, né? Então eu trouxe uma outra figura, né? Uma nova análise aqui, apenas para duas regiões. Peguei uma região mais do Planalto, Sarandi, e outra na região Centro-Sul, em que a gente observa o quê? O que aconteceu com o déficit hídrico. Então as barras cinzas representam a média do déficit hídrico em cada decêndio do ano. São 36 decêndios, cada decêndio o valor médio mais o desvio padrão. A linha vermelha representa o que aconteceu no ano 2020. Então a gente vê claramente, né, o que aconteceu aqui com o déficit hídrico entre os meses de setembro e novembro, quando nós tivemos aí uma quebra expressiva da cultura do milho nessas regiões, né, no Rio Grande do Sul como um todo, né? Então a gente vê aqui que realmente foi um déficit que foi muito além do que normalmente é esperado para essa época do ano. Porém, a partir de dezembro, os déficits diminuíram e agora a linha azul representa o que está acontecendo esse ano. E o déficit também muito baixo até o momento, pelo menos para esse mês de janeiro. Início de fevereiro tem uma expectativa de secar, como a gente viu, e portanto o déficit sobe um pouquinho. Tá? Então veja que situação semelhante ocorreu no Centro-Sul. Veja um déficit muito intenso aqui nos meses principalmente de outubro e novembro, diminuindo o déficit, ficando próximo da média do que ocorre na região no mês de dezembro, e agora despencando aqui o déficit para o início de janeiro. Então veja que isso explica em grande parte as diferenças de produtividade
que a gente observa entre a região do Planalto e a região Centro-Sul, né? Essa diferença aí praticamente de 8 sacas na soja se deve a esse déficit hídrico um pouco mais intenso na região de Bagé do que na região de Sarandi. Bom, espero que essas informações sejam úteis para vocês. A gente está todo mês aqui, 2 vezes por mês, falando um pouco de clima e agricultura, dando uma atualizada sobre as condições meteorológicas para todo o estado do Rio Grande do Sul, mas especificamente para as regiões de atuação da ETC. Então a gente fica por aqui hoje e espero vocês daqui 15 dias.